Moçambique fica na costa leste do continente africano, de frente para o Mar Índico. Tem o tamanho de mais ou menos o estado de Minas Gerais e São Paulo juntos. São 29 milhões de habitantes e 64% deles moram no campo e sobrevivem da roça. Assim como no Brasil, o português é a língua oficial de Moçambique. Isso não é por acaso, né? O país também foi colonizado por Portugal. Se em 1500, durante o período das grandes navegações, Pedro Álvares Cabral, numa viagem para as Índias, chegou ao Brasil, 2 anos antes, em 1498, outro navegador português, Vasco da Gama, também a caminho das Índias, chegou à costa de Moçambique. Mas, no caso do país africano, a presença portuguesa nos primeiros anos se restringiu a fazer trocas comerciais no litoral, inclusive venda de escravos. Até que entre 1884 e 85, os países europeus dividiram a África entre si, segundo seus próprios interesses, e ignoraram completamente as diferenças culturais, as diferenças étnicas, e nessa divisão, Moçambique ficou totalmente sob controle de Portugal. E aí sim, a colonização portuguesa se intensificou. 60 anos depois disso, já entre a década de 1950 e 1960, a África começou a ser varrida por movimentos de independência. Em Moçambique, a independência só chegou em 1975, ou seja, há apenas 43 anos. Isso depois de uma guerra de 11 anos dos moçambicanos contra Portugal. Foi então que a Frelimo, justamente um dos grupos que travou esse conflito pelo fim do colonialismo, assumiu o poder e então elegeu Samora Machel, seu líder, como o primeiro presidente de Moçambique. Mas o entusiasmo durou muito pouco. Já no ano seguinte, a nação entrou em outra guerra, essa ainda mais sangrenta e destruidora. Para entender esse novo conflito, a gente tem que lembrar que naquele momento o mundo vivia a Guerra Fria. De um lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, do outro, o socialismo comandado pela União Soviética. No caso de Moçambique, depois de assumir o poder, a Frelimo aderiu ao bloco socialista. A aliança criou um atrito com a Renamo, um outro grupo político anticomunista do mesmo país. Esse era apoiado pelas nações capitalistas. E então começou uma guerra interna pelo poder que durou 16 anos e deixou 1 milhão de mortos. Até que em 1992, não faz tanto tempo, né? Um acordo de paz entre os dois grupos acabou com a guerra. A partir daí, Moçambique começou um longo período de reconstrução nacional, que na verdade segue até hoje. Para você ter uma ideia do tamanho desse desafio, 70% da população moçambicana vivia em situação de extrema pobreza na década de 90. Para dificultar ainda, a castanha de caju, que gerava muito pouca renda. Mas a partir do ano 2000, essa história começou a mudar. O país pobre finalmente passou a crescer. E um dos motivos foi a descoberta de recursos naturais, como carvão e gás natural. Bom, corta para hoje. Os desafios sociais continuam imensos em Moçambique. Quase metade da população vive em situação de extrema pobreza. A incidência do HIV é uma das maiores do mundo. Mais de 10% dos moradores estão contaminados com o vírus da AIDS. Resumindo, mesmo com os avanços dos últimos anos, o país ainda depende da ajuda internacional e segue sendo um dos mais pobres do mundo. E é para lá